transformam. Informação que cuida. Oferecimento GEAP Saúde, a maior rede de cuidado para o servidor público. Olá, que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo para mais um papo interessantíssimo hoje sobre saúde. Já começo te fazendo uma pergunta. Você já sentiu algum formigamento, perda de força, um cansaço que você achou que não ia conseguir terminar o dia? E agora, imagine esses sintomas aparecendo, desaparecendo, depois voltando. Isso já aconteceu com você? Será que isso é comum? Isso pode ter várias causas, mas também, em alguns casos, podem ser sinais de uma doença que vai se aproximando e muita gente conhece pouco. Esclerose múltipla, você já ouviu falar? A gente vai falar sobre isso hoje. Ela atinge principalmente adultos jovens, sobretudo mulheres. E quanto mais cedo identificada, maiores são as chances da gente controlar esses sintomas e preservar a qualidade de vida de quem está com essa doença. Eu me chamo Neila Medeiros, esse aqui é o Sabor e Saúde, e a gente vai entender um assunto que merece muito a nossa atenção, falar sobre o diagnóstico, como ele é feito, como é que é o tratamento e, sim, é possível conviver com essa doença e ter qualidade de vida. Para isso, eu convido aqui uma médica muito especial, porque esse episódio faz parte do Agosto Laranja. É uma campanha de conscientização sobre a doença com o apoio da GEAP Saúde, dentro da campanha Cores que Transformam. A minha convidada está da cor do mês. Quem não está assistindo a gente agora, eu recebo a doutora Rafaela Torque Pontes, médica da família e comunidade. Tem mais de 13 anos de experiência, não é isso? Atuação na atenção primária da GEAP Saúde. E ela está de Agosto Laranja. Lindíssima. Tudo bem, doutora? Obrigada, Neila. Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, esclarecendo e falando desse assunto tão importante e trazendo informação de saúde de qualidade. Vamos falar sobre esclerose múltipla. Do que se Vamos trata? lá. Então, a esclerose múltipla nada mais é do que uma doença, né, do sistema nervoso central. É uma doença que ela é imunomediada, que a gente chama. O que é essa palavra aí? Hoje, esse termo ele é muito falado até por conta do nosso sistema imunológico, né? Então, tudo que o nosso sistema imunológico vai atacar ele próprio, o próprio corpo, o próprio organismo. Então, o sistema vai avaliar e dizer assim, meu Deus, tem algo diferente aqui, que é o próprio corpo, que na verdade são o seu sistema nervoso, e dizer, não, eu não te reconheço, você é algo estranho, vou te atacar. E ataca como se fosse um vírus, uma bactéria, enfim. Isso dentro do sistema nervoso central, principalmente, né? Então, a gente tem aí os órgãos cérebros, neurônios atacados, a nossa medula espinhal. Então, é basicamente isso. Eu comecei aqui falando de alguns sintomas que podem ser muito comuns, podem estar relacionados à esclerose múltipla, mas também a outras doenças ou outros comportamentos. Formigamento, cansaço extremo, alteração na visão. Como é que a gente pode saber se isso faz parte de um diagnóstico de esclerose múltipla? Então, eu sempre costumo falar o seguinte, eu estava até conversando antes, né? Você é sempre o seu próprio médico primeiro. Então, você que vai entender o que é o normal do seu corpo primeiro. O que é aquilo que você sempre teve desde a infância. O seu corpo ele é assim desde a infância, ele funciona dessa forma. Mas chegou um dado momento, então comecei a sentir um formigamento na mão. Esse formigamento começou hoje, ok, foi embora. Mas aí, dado momento, ele passa a ficar 1 semana, 2 semanas, depois vai embora. É algo que é persistente, aquilo que persiste, aquilo que você sente que está diferente, você não tinha aquilo antes e começa a persistir, os sintomas começam a ficar ali. Então, eu sempre falo que teve sintomas persistentes, teve algo que está ali te incomodando, que não é de agora, começou hoje, mas amanhã ele não foi embora, ele permanece aí 1 semana, 2 semanas, é a hora de você procurar ajuda para saber o que é isso. Agora, a gente estava conversando também que os sintomas podem se manifestar de forma diferente em cada organismo, sim, a depender de onde o sistema nervoso é afetado, né? Sim. O que a gente pode falar disso? Sim, a grande questão dessa doença é justamente isso. Ela tem sintomas que a gente chama de inespecíficos. São sintomas que eu não consigo associar a uma doença. Eu não consigo ter formigamento, eu sinto formigamento nas minhas mãos, nos meus braços, e não dá para eu falar assim, isso aqui é esclerose múltipla.
O que dá é para eu entender que aquilo não está normal e que eu preciso procurar uma ajuda médica, uma ajuda para avaliar se aquele sintoma que eu estou tendo, e às vezes estou tendo outros sintomas que eu não percebi, eles juntos se associam e eu vou começar a fazer uma avaliação, uma investigação médica. Então, são sintomas muito inespecíficos. A depender da localização onde a doença vai te agredir no seu cérebro, é que a gente vai ter manifestações diferentes, alterações de visão, alterações urinárias, né? Alterações de memória. Então, começa com formigamento e eu começo com a minha memória começa a ser atingida. Eu não estou mais com aquela capacidade de gravar coisas, algo diferente. É a hora de você começar a investigar. E por que aparece principalmente em adultos e em mulheres? Então, as mulheres, a começar, né, a gente tem... não é um fator exclusivo, são vários fatores que vão desencadear isso e as motivações. Então, as mulheres têm questões hormonais, predisposição genética. A doença, atualmente, ela é muito direcionada com o vírus da mononucleose infecciosa. E a mononucleose infecciosa, por exemplo, ela é muito comum em mulheres e meninas ali na fase ali da adolescência. E muitas vezes a gente adquire, tem a mononucleose, enfim, e você vai ter uma febrezinha, confunde com uma gripe, nem consegue diagnosticar. E quando o vírus entra ali no teu corpo, ele entra, fica ali, tá bom? Silencioso, enfim, não vai ter repercussão nenhuma, mas o teu organismo começa a entender o teu sistema nervoso central como se fosse parecido com o vírus da mononucleose que está ali, e ele começa a atacar. Então, a prevalência, né, por ser mais em mulheres e adultos jovens, adultos jovens, assim, de 20 a 40 anos, né? Tem muita questão da predisposição genética, tem essas questões hormonais da mulher, né? Então, o estrogênio, a progesterona, eles vão falar muito a favor do desenvolvimento com mais facilidade da doença, vão predispor a mulher a isso, né? Então, por isso que ele acomete mais as mulheres mais jovens, pelas questões genéticas, enfim, e por questões hormonais também é um dos fatores. Como é que você chega nesse diagnóstico? Então, primeiro é suspeitar, né? Que eu sempre falo assim que o mais difícil é você suspeitar dessa doença. Porque não é uma doença tão falada, não é uma doença tão conhecida, é uma doença com sintomas inespecíficos, como a gente já falou antes. Então, é difícil você conseguir suspeitar, é difícil você ir ao médico e o médico suspeitar de esclerose e fazer uma investigação, né? Mas é basicamente com ressonância magnética. Mas o primeiro passo eu preciso entender que tem algo errado comigo, eu suspeito, eu vou até o médico. Segundo passo, o médico que está te acompanhando suspeitar da doença e pedir uma ressonância magnética para isso. Tem cura? Muda-se completamente a vida depois de um diagnóstico como esse? A doença, ela não tem, atualmente, ela não tem cura. A gente não consegue falar em uma cura para ela, mas a gente fala em controle da doença, né? Então, eu vou controlar os sintomas, eu vou controlar o avançar da doença, a doença que atualmente corre, eu vou conseguir medicar você para você diminuir a velocidade desse desenvolver da doença, dos sintomas, de sintomas que podem gerar incapacidade. E por que a gente falou aqui que os sintomas eles vão e voltam? Então, as doenças, elas se manifestam em formas, né? Formas diferentes. A grande maioria delas pode se manifestar em formas diferentes. E uma das formas da doença ela tem a manifestação dos sintomas, o teu corpo vai tentar ali reagir, se reorganizar, vamos dizer. Se reorganiza, diminui os sintomas ou até somem. E aí você fica como se não está acontecendo nada. Eu estou com déficit de vitamina, eu devo estar estressada, eu devo estar com ansiedade, e muitas vezes até confundido com ansiedade, né? Principalmente pela questão do formigamento em membros. Então, eu vou procurar o médico no pronto-socorro, está formigando, faz um monte de exame, não acha nada. Está com ansiedade. Então, assim, é muito comum, muito característico você ter esse direcionamento. E como é que é o tratamento dela? Sim, então, tratamento, né? A gente vai muito com terapias modificadoras da doença, que a gente chama. Então, são, em geral, corticoide, corticoterapia, isso de medicação. A gente tem o que a gente chama
dessas terapias modificadoras de doença que vai reduzir a velocidade da doença, a velocidade do desenrolar ali dos sintomas. Você tem uma equipe multidisciplinar tomando conta de você. Mas você precisa ter uma equipe multiprofissional, porque toda doença, ela não é o médico exatamente, né? Ela não é só o médico. A gente precisa dos outros profissionais. Então, você precisa de um fisioterapeuta, porque eu perdi um pouco da questão motora ali das mãos, estou com fraqueza muscular. Quem vai te auxiliar é o fisioterapeuta, o médico só vai te dar essa orientação, vai te medicar. Então, é uma equipe multiprofissional, não é só o médico que vai cuidar de você. Também, para trabalhar seu emocional, né? Super importante. A psicologia é muito... Eu costumo brincar e falar que todo mundo deveria nascer, na verdade, não só com o pediatra ali, mas com o nutricionista e o psicólogo. Muito bom. Porque o psicólogo, ele é muito importante para te ajudar a entender a doença, né? A gente fica se culpando muito, né? Fica achando que você fez algo errado, você tomou algo errado, que você estava com a alimentação errada, que você pegou de alguém, é muito comum. Então, esse direcionamento com a psicologia é muito importante para trabalhar a sua saúde mental. Entendi. E aí, qual é a hora da gente, de fato, procurar um médico, né? Porque a gente está falando aqui várias vezes, toma, vai e volta, vai e volta. É na hora que está inviabilizando sua vida, aquilo está te incomodando demais, você notou que realmente a situação está fora do normal, porque você tem 2, 3 sintomas ali conjuntos, porque são sintomas, como você falou aqui, que podem ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Pode estar associado com qualquer outra doença. Então, não é porque eu estou com... Isso eu quero até deixar bem claro, tá? Não é porque eu estou com formigamento nas mãos, nos braços, enfim, que necessariamente será esclerose múltipla. Eu estou com um formigamento nas mãos, que já está persistindo, eu estou com alguma alteração na minha visão, começou a ficar embaçada, é hora de eu procurar uma ajuda médica. Não é necessariamente esclerose. Esclerose múltipla, ela é uma doença que eu preciso ter ali em mãos, enfim, o médico vai precisar ter em mãos para suspeitar e fazer a avaliação. A avaliação, ela não é só exames, ela é muito eu e você aqui, na conversa, entender a sua história de vida, como foi a história da sua família, né? Então, o que vem acontecendo com você nesse tempo de vida que você tem? Então, é uma anamnese bem feita, né? É um exame físico bem feito. Ali, eu vou suspeitar e vou direcionar os exames complementares, que são os exames de imagem, enfim, e sangue, que sempre você precisa fazer, para poder me dar um direcionamento, um esclarecimento maior. Mas eu preciso da sua história clínica. Esse é o principal papel da atenção primária, né? Então, exatamente. Eu quero até aproveitar e deixar claro, e talvez isso seja até um assunto para a gente até trazer depois, porque muitas pessoas não sabem o que é a atenção primária. Então, a atenção primária, ela existe hoje como um modelo de saúde que o nosso país está desenvolvendo, onde você tem 3 níveis de atenção. A atenção primária, secundária e terciária. Então, é uma forma de organizar o cuidado em saúde. E o Brasil começou nesse direcionamento já tem um bom tempo. Então, a atenção primária, ela é o primeiro nível. Ela não é primária por ser só coisas básicas que eu vou pegar. Eu, como médica de família, pego pessoas com doenças complexas para manejar. Então, a atenção primária, ela é a primeira porta. É onde você deve se direcionar para ir, porque ali você tem um médico de família, você tem uma equipe multiprofissional super capacitada. E o médico de família, pouco conhecido ainda no nosso país, mas é um médico extremamente capacitado para fazer esse bom diagnóstico clínico, nessa boa avaliação clínica, aliás, e suspeitar, falar, Neila, tem algo errado com você, vamos nos direcionar para a esclerose múltipla, é um diagnóstico. Isso foi um ponto que você abordou até no começo aqui da nossa conversa, né? A gente tem todas essas dúvidas, não desconfia de nada porque não é nossa área de atuação. Se o médico não estiver preparado para isso, não pensar na esclerose múltipla, você demora muito mais para chegar a um diagnóstico, né? E quanto mais cedo você chega a um diagnóstico, mais chances você tem de preservar a qualidade de vida desse paciente, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, olha, não tenha medo de ter o diagnóstico. Tenha medo de não ter a informação, porque você precisa suspeitar e procurar
alguém, um médico, que vai te ajudar, um médico capacitado. Por isso que eu quero pontuar que o médico de família, ele tem essa noção do seu todo. E depois, olha, tem algo suspeito aqui, vamos olhar no específico, eu vou te encaminhar agora para o neurologista, um encaminhamento adequado, vou fazer e eu vou te conduzir. Então, é nesse ponto de suspeita e diagnóstico precoce onde eu vou conseguir te levar para intervir mais cedo e você vai ter aí uma... Eu não falo resolutividade porque a doença não tem cura, né? Mas você vai ter uma história da doença diferente na sua vida, onde você não necessariamente vai virar uma pessoa com dificuldades para exercer qualquer tipo de atividade básica diária de vida, incapacidades. Mas quanto mais cedo você diagnosticar a doença, mais cedo você começa o tratamento e a chance de você ter uma vida superativa. E é isso, gente. Quando a gente fala de diagnóstico, eu acho que ter acesso ao cuidado faz toda a diferença, né? E a GEAP Saúde é isso, ela tem todos os especialistas preparados ali, tanto para te ajudar a reconhecer os sinais, a trazer um diagnóstico, como fazer esse acompanhamento em todas as fases do tratamento, né? Desde a parte básica do tratamento até a parte emocional desse paciente que a gente conversou tanto aqui. O beneficiário tem o cuidado em todas as etapas por meio da GEAP Saúde. Isso é tão importante, tão acolhedor, né, gente? O médico de família, ele também é um especialista, mas ele é um especialista do seu todo. Do todo. E a gente faz uma residência também, né? Eu acho importante e legal tocar nesse ponto, porque ainda é um médico desconhecido. Então, é um médico que faz uma residência médica. Quando termina a faculdade, você se especializa no paciente. Você não se especializa em uma doença específica, mas direcionado para o paciente. E isso é uma coisa muito legal de esclarecer. A vida não fica em pausa depois que você recebe um diagnóstico desse que pode te assustar um pouco no começo, né? Jamais. Na verdade, o diagnóstico ele é para te mover, justamente te direcionar a ir para um tratamento mais cedo possível. Não só um tratamento medicamentoso, mas, como a gente já falou, um tratamento multiprofissional. Sua vida não vai ficar parada, você não tem que deixar de... eu tinha planos de maternidade, eu tinha planos de profissionais, minha vida agora acabou. Nada disso, jamais. Continuar. Academia, trabalho, escola, agora tudo. Que a sua vida tem que estar ativa mesmo. Provavelmente, óbvio, você vai mudar um pouco o seu estilo de vida, né? Porque, como a gente estava conversando no começo, é uma doença crônica onde você vai precisar ter um acompanhamento, você vai precisar da medicação, né? Você vai precisar estar ali mais próximo de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Mas não muda para piorar. Você vai ganhar uma rede de apoio, você vai fazer novos amigos, Sim. Você vai aprender a cuidar melhor da sua saúde, a valorizar mais o seu tempo, a sua qualidade de vida, a sua alimentação, suas atividades e tudo que você encaixa dentro das suas 24 horas. Qual que é o maior mito sobre essa doença que precisa ser combatida? A gente vai fazer isso aqui agora. No Sabor e Saúde. Nós temos muitos mitos, né? Mas algo que eu quero deixar assim, bem claro, é algo que nós estávamos conversando, que ela não é porque você teve um diagnóstico de esclerose múltipla que um diagnóstico vai ser igual a você estar incapaz, você estar numa cadeira de rodas, por exemplo, com dificuldade de fazer as tarefas que você fazia antes, ou você estar acamado, sua vida acabou. Não é isso. Ao contrário, como eu falei, é você ir para frente, fazer a terapia, o tratamento com as terapias, que você vai ter uma vida ativa. Um outro mito muito legal de esclarecer é que a esclerose não é a demência, no caso da esclerose múltipla. Tá. Porque ela é muito confundida. Antigamente a gente usava muito o termo, né? Está esclerosado, né? Até um termo ruim de utilizar, pejorativo, principalmente para as pessoas que desenvolvem o Alzheimer, enfim, qualquer síndrome demencial. Então, antigamente eu lembro até que a minha avó usava, tua bisavó está esclerosada. Sim, usava muito, né? Isso. E, infelizmente, a gente não entendia que era um termo pejorativo, mas ela não se relaciona com as síndromes demenciais. Então, a esclerose múltipla, ela não vai te trazer demências, né? Nada relacionado a síndromes demenciais. Então, isso aí é muito legal da gente desfazer essa cultura.
Eu vou pedir para você fazer aqui o que você faz no seu consultório. Já fez muitas vezes, que é acolher aquelas pessoas Sim. que chegaram nesse ponto, que receberam esse diagnóstico, estão cheios de dúvidas na cabeça, de inseguranças. O que você diz para seus pacientes? Então, o que eu quero falar é que o diagnóstico ele não vai predizer o seu futuro. E que ter o conhecimento sobre uma doença, diagnosticar ela cedo, não significa que é uma sentença de morte. Óbvio que a gente tem medo. Tudo que você vai falar em doença ou qualquer condição de saúde que você vai descobrir, o medo ele é natural do ser humano. Mas esse medo ele não pode te paralisar. Ele tem que te impulsionar a seguir em frente. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: se você não procurar a doença logo no início e procurar um tratamento adequado logo no início, com certeza, de toda forma, ela vai se desenvolver. O seu medo, a sua paralisia, não vai fazer a doença parar de se desenvolver. Tá. Então, de todo formato, ela vai se desenvolver. Você achando ela cedo ou não. O que é melhor? Eu prefiro achar logo cedo e ter a chance de me tratar, de ter um tratamento, de ter uma boa qualidade de vida. Então, não deixa o medo te paralisar. A informação ela é justamente para isso. Ela é para te mover a você procurar um diagnóstico adequado. Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver no geral, tá? A GEAP oferece telemedicina. Muitas vezes as pessoas estão ali naquele corre, não tenho tempo, não preciso parar. Qualquer tipo de atendimento inicial desse pode ser feito pela telemedicina como primeiro passo, doutora? Com certeza, com certeza. A telemedicina chegou aí na época da pandemia como uma ferramenta incrível. Inclusive, eu atendi muito por telemedicina, resolvi muito a vida de muita gente no sentido de orientar, de medicar naquela hora necessária. E a GEAP hoje tem essa ferramenta incrível, inclusive com uma atenção primária também no formato digital. Então, nós temos a atenção primária no formato digital, nós temos um pronto-socorro virtual. Sério? Então, sim, desse pronto-socorro você... eu estou muito agoniada, eu já quero logo saber o que é isso. Vai ser atendido, o médico do pronto atendimento vai te direcionar, obviamente, né, para a atenção primária. E nós temos também as outras especialidades focais. Nós temos aí várias especialidades focais dentro da telemedicina. Então, nós temos toda uma rede de telemedicina, incluindo a atenção primária à saúde digital. Que maravilha, gente. Olha que coisa boa. Informação acolhe, diagnóstico precoce transforma e cuidado preserva. Uma mensagem extremamente importante que a gente traz aqui hoje, é o que tem que ficar depois dessa conversa linda que eu tive com a doutora Rafaela Pontes. E esse foi mais um Sabor e Saúde, dentro da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, com apoio ao Agosto Laranja. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para os seus pacientes, para futuros pacientes e para pessoas que se beneficiaram dessa conversa que a gente teve aqui agora. Então, o que eu quero falar é: não deixe de procurar ajuda profissional. Não deixe de procurar... Está vendo algo diferente no seu corpo? Formigamento, uma alteração visual, algo que você sabe que não estava ali, não estava com você. Não deixe de procurar um auxílio, uma ajuda profissional adequada. A GEAP hoje a gente tem clínicas também de atenção primária presencial em alguns estados. Então, procura, sem medo do diagnóstico, sem medo do tratamento. A nossa vida está aqui, ela continua e, com certeza, quando você faz um diagnóstico de uma doença de uma forma bem inicial, você vai ter uma chance incrível de se tratar e de ter uma boa qualidade de vida com a sua família, com os seus. Qual que é o @ da GEAP para a gente acompanhar todo o conteúdo que vocês disponibilizam? Joia, você pode acompanhar no @GEAP Saúde. Lá você tem todo esse conteúdo que a gente conversou à disposição e muito mais. Tá fácil, então, Fácil. hein? Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui. Eu lembro sempre que o nosso podcast, ele também vai para as plataformas digitais,
para o YouTube, para o Record Plus. Então, você pode nos ver enquanto a gente conversa. Você vai ver como a doutora Rafaela está elegante de laranja. Obrigada, nós estamos. Você tá A lindo. gente está no Deezer, no Spotify, em todos, no YouTube, em todas as plataformas de streaming, tá bom? Acompanhe a gente no Sabor e Saúde e até o próximo episódio. Tchau, tchau.